Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Senti o que Jesus sentia, sorri como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Shalom! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que a paz de Cristo esteja em cada lar e que vocês estejam buscando, né? Colocar o Evangelho em ação dentro do lar de vocês. Olha, o que é que a gente tem que entender? Eu e você, nós temos que entender o seguinte: Jesus nos ama, Pai Celestial nos ama. Ama tanto que Ele deu seu Filho para morrer daquela forma terrível para nos salvar. É uma prova de amor muito grande. Então, nem eu nem você devemos duvidar do amor dele, né? Agora, o que é preciso, né, para que a gente salve a nossa casa, nossos filhos, né? A gente não, é o Pai Celestial que salva, mas Ele usa a mim e a você, né, os pais como instrumento para salvar seus filhos. Então, a única coisa que Ele pede é que a gente guarde os mandamentos, que a gente procure fazer as coisas da maneira como Ele está nos orientando. É assim que a gente vai demonstrar o amor que nós temos pelo Pai Celestial em primeiro lugar, né? E aos nossos filhos, porque se a gente ama a Deus, a gente vai amar nossos filhos. A gente vai seguir os conselhos dele, né? E ele deixou tudo aqui, tá tudo aqui, ó. Tudo que você e eu precisamos saber para edificar o nosso lar está aqui dentro da palavra dele, né? E nós vamos ver isso agora. Então, tem eu não sei se isso é uma citação, eu já fiz várias apresentações com esse texto aqui, né, que eu acho muito lindo. Não quer dizer que o que eu vou ler aqui aconteceu lá no céu, mas tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Mas eu acho muito lindo ele, e eu vou ler para vocês. E ele fala assim, ó: Anjo protetor. Uma criança pronta para nascer perguntou a Deus: Dizem que estaria sendo enviada à Terra amanhã. Como eu vou viver lá, sendo assim tão pequena e indefesa? Então Deus respondeu: Entre muitos anjos eu escolhi um especial para você. Estará lá te esperando e tomará conta de você. Mas diga-me, aqui no céu eu sou feliz, serei feliz lá? Seu anjo cantará e sorrirá para você, e a cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz. Como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Com muita paciência e carinho, um anjo lhe ensinará a falar. E o que farei quando quiser te falar? Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a orar. Eu ouvi dizer que na terra há homens maus. Quem me protegerá? Seu anjo lhe defenderá, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. Mas eu serei sempre triste porque não te verei mais. Seu anjo sempre lhe falará sobre mim e lhe ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança apressada pediu suavemente:
Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo. Você chamará seu anjo de mãe. Essa fala aqui me emociona muito, sabe? Porque aqui dá para a gente ver a responsabilidade que a gente tem quando a gente decide trazer um filho do Pai Celestial para a Terra. Quando a gente tem um filho, nós vamos cuidar dele, mas ele, essa criança, menino ou menina, é filho e filha de Deus. E é uma responsabilidade muito grande, né? Quando alguém decide trazer uma criança para a Terra, né? Aqui ele fala assim, né? Essa parte eu achei bem importante. Mas eu serei sempre triste porque não te verei mais. Seu anjo sempre lhe falará sobre mim e lhe ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. Então, por que eu acho interessante isso aqui, né? Porque é justamente isso, o papel da mãe, né? De um pai, principalmente da mãe, gente. O pai também, claro, né? O pai, ele tem que estar conectado com o Senhor justamente para estar orientando a família, né? Guiando, né? Protegendo a família. Mas a mãe, na maioria dos casos, o pai sai para trabalhar. E a mãe é quem fica em casa, cuidando daquela criança, né? E o papel dela é justamente isso aí que está falando aqui nessa citação, nesse texto, né? É ensinar a criança a orar, é ensinar a criança sobre Deus. Porque é muito sério isso aqui em Provérbio, né? Eu já vi pessoas falarem assim, mães falarem assim: a gente não tem um manual para educar os filhos. A gente vai aprendendo no cotidiano. Não, nós temos sim, temos aqui, ó. Isso aqui é um manual para educar nossos filhos, né? Aqui o Senhor fala, o Senhor adverte os pais. Ele fala assim, no Provérbio 22:6. Ele fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar. Que caminho é esse, gente? O caminho da santidade. Porque se eu e você não buscar o caminho da santidade, a gente não vai voltar para Deus. Ele fala aqui na sua palavra, né? Ele é santo, vocês têm que ser como eu sou. E ele fala, né? Eu estou aqui para ensinar vocês a serem santos, a se prepararem, né? Para um dia voltar à minha presença. E não adianta a gente fazer as coisas contrárias à vontade de Deus, né? Porque não vai voltar à presença de Deus. E também a gente pode ver que quando Deus estava guiando o povo dele aqui na terra, como ele está guiando hoje a mim e a vocês, né? Ele continua guiando o povo até Cristo voltar e purificar a terra, né? Quando ele estava guiando o povo de Israel, nos comentários que tem aqui, né, na Bíblia, muitos foram provados e reprovados na caminhada. Teve lugar que faltou água, teve lugar... e eles, em vez de... Né, eles tinham visto Deus abrir o mar vermelho e eles passarem e Deus proteger eles. E quando chegou em determinado local que não tinha água, eles começaram a murmurar. Ali era uma provação para ver como eles iriam reagir, se eles confiariam em Deus ou não. E eles começaram a murmurar e ia contra Moisés, e aí é onde Deus se irava contra eles também, né? Porque eles não tinham confiança em Deus. Então, e muitos morreram no caminho por falta de confiança em Deus, né? E, em vez de trazer as bênçãos de Deus, estava trazendo a ira de Deus. E hoje não é diferente, nós estamos numa caminhada. Ou para a salvação, ou para a destruição. É Deus quem fala, escolhe hoje o que você quer, a salvação ou a destruição. Se for a salvação, você vai ouvir a palavra de Deus, você vai ouvir as orientações, porque, como eu falei no outro vídeo, ele tem uma obra para fazer dentro do nosso lar.
É aqui que Deus vai trabalhar para nos dar bênçãos, para nos fortalecer, para nos ajudar e principalmente para guiar seus filhinhos no caminho que deve andar. Como ele fala aqui, né? No caminho que deve andar. Então, eu lembro lá atrás, graças ao Pai Celeste, que eu tive essa sabedoria. Quando meus filhos ainda eram pequenos, meu marido já tinha construído, nós já tínhamos construído nossa casa e eu trabalhava na prefeitura. E eu lembro que tinha uma moça que cuidava dos meus filhos, eu tinha 3 na época, né? Tinha 3 e essa moça cuidava. E teve um dia que eu cheguei em casa, 6 horas, e procurei uma filha minha ela devia ter uns 5 aninhos. Procurei, não achei, não estava em casa, a moça não sabia onde estava, e eu comecei a procurar, e aí os vizinhos começaram a me ajudar a procurar. E aí, quando eu já estava imaginando, né? A gente começa a imaginar coisas, né? Principalmente que foi raptada, né? E quando eu olho, ela com 5 aninhos e o menino devia ter uns 8 a 9 anos. E o menino vinha de mão dada com ela, descendo, né, porque tinha uma padaria, né, em outra rua, e ele vinha da padaria com ela. E aí, naquele momento, eu falei, Senhor, eu vou largar esse emprego. Vou largar e vou cuidar da minha família. Eu não quero mais passar por isso que eu passei hoje. Que é muito angustiante você achar, né? Você procurar uma criança de 6 anos na vizinhança não achar, o que é que você pode imaginar? Então, eu falei para meu esposo, a nossa casa já está pronta, agora você que vai assumir a responsabilidade de manter e eu vou largar esse emprego. E larguei o emprego e vim cuidar da minha casa. E eu agradeço a Deus todo dia por essa atitude que eu tomei. Na época, eu não tinha ainda essa palavra de Deus na minha casa, eu não lia, minha esposa, né? A gente não tinha isso. Mas o fato de eu estar em casa cuidando deles, isso, né, ajudou a livrar meus filhos de muito sofrimento, né? Muito sofrimento. Eu sei que comigo em casa também, né, eu não tinha as orientações que eu deveria ter na época, né? Não li a palavra de Deus com meus filhos e aconteceu muitas coisas tristes também. Mas se eu não estivesse lá, seria muito pior. Eu agradeço a Deus por eu ter deixado aquele emprego, né? Então, o Senhor disse que é para a gente ensinar a criança no caminho que deve andar. Gente, eu já vi crianças tão educadas. Em frente à minha casa morava uma mulher, eu não era de andar nas casas dos vizinhos. Falava com todo mundo, mas não era de andar em casa de vizinho, mas dava bom dia, boa tarde a todos. E eu me dava bem com todos. Em frente à minha casa tinha uma mulher que eu não conhecia muito, porque ela saía de manhã e voltava à noite. Mas me chamou a atenção, gente, o quanto aquela mulher foi sábia. Ela foi uma mulher muito sábia. Eu não sei se ela era viúva ou se ela era separada, isso eu não sei. Eu só sei que era ela e 3 crianças. Um de uns 12 anos, um menino de uns 12 anos e as outras menores. E um dia minha filha saiu correndo da minha casa e entrou na casa da vizinha lá na frente, né? E quando eu entrei para pegar, eu nunca esqueci dessa cena. Quando eu entrei para pegar minha filha, um menino de 12 anos estava sentado na mesa com 2 meninas, 2 crianças, e ele ensinando a lição às crianças. E todo dia, quando eu saía para levar minha filha para o colégio, esse menino saía com as 2 irmãzinhas e estudava no mesmo colégio que a minha filha estudava. E nunca vi esse menino correndo pela rua, nada disso. E depois eu fiquei sabendo que aquela mãe tinha que trabalhar, ela saía de manhã e chegava de tarde, e que aquele menino com 12 anos cuidava das irmãs e da casa. Olha que coisa linda, né? Quer dizer, ela estava no trabalho, mas ela estava tranquila, que ela sabia que o filho dela foi preparado para isso, ela preparou o filho, né? Não sei se ela era separada ou viúva, mas enfim, ela sabia que tinha que sair. E aquele menino era um exemplo ali. E eles cresceram, e eles se formaram, achei lindo. Então, é isso que Deus quer, né? Como ele fala, né? A mãe deve estar em casa com seus filhos, é claro, né? Ele com 12 anos já tinha essa responsabilidade, né? Mas a mãe preparou ele muito bem para isso, para essa responsabilidade, porque eu não via aquele menino pela rua. Eu que estava em casa com meus filhos, meu andava jogando gude pela rua e tudo, e ele não, né? Mas enfim, também, e ele se tornou um homem de bem, esse menino, né? Então é isso,
ensina a criança no caminho que deve andar. Agora, se você tem que sair para o trabalho e deixar um irresponsável dentro de casa, né, acabando com a vida do seu filho, marido, quando chega, isso aí é outra história. Isso aí Deus não aprova. Entendeu? Deus não aprova. Se tem um marido, ele tem que buscar, enquanto seus filhos estiverem, principalmente, gente, a criança nova, 3 meses, 4 meses, não sabe nem falar. Como que você pega sua filha, seu filho numa idade dessa e joga numa creche? É claro que aquelas meninas podem ter o maior amor e tudo, mas elas não vão poder dar para aquela criança o que a mãe poderia dar em casa. Não vão poder dar. Porque são muitas crianças, às vezes 20, 30, para elas tomarem conta. Quantas vezes seu filho está lá chorando e elas não têm condições naquele momento de pegar a criança e deixar ela chorando porque tem que fazer outras coisas. E outras que são malvadas mesmo, faz perversidade, e a gente sabe que acontece isso, né? Então, nessa idade, de maneira nenhuma, eu tenho certeza que aquela mãe daquele menino criou seu filho novinho. Porque se ela tivesse colocado numa creche, ele não seria assim tão responsável, mas não seria mesmo. Eu acredito que ela criou, sim, ele desde pequenininho, né? E ela criou muito bem, e se ela precisou sair para trabalhar como ela precisou, ele estava preparado para ajudar a mãe, né? Então, a gente vê isso, né? Outro dia eu vi uma cena na televisão, que eu achei no YouTube, que eu achei linda a cena. Um menino de uns 5 aninhos, não sei se você já viu isso no YouTube, um menino de uns 5 aninhos tinha um prato com 4 fatias de melão. E esse menino, com 5 anos, pegou uma fatia, foi lá na cozinha e deu para a mãe, pegou outra fatia, foi lá e deu para o pai, e a outra fatia ele deu para um rapaz que estava de junto, não sei se era irmão, não sei quem era, eu sei que ele deu, e depois ele pegou a fatia e comeu. Que coisa linda, gente. O pai ensinando seu filho a servir com 4 aninhos, 5 no máximo, tinha aquele menino. Porque você tem, ó, da época que nasce até uns 10, 11 anos é o período que o caráter da criança vai ser formado. É esse período que os pais têm que trabalhar com seus filhos, né? Para ensinar eles no caminho que devem andar. Como disse aqui, né, naquela citação, unir a mãozinha para ele, para ensinar ele a orar, falar de Deus, falar da importância de Deus. Leia sim, pegue a Bíblia, gente. A criança tem que, desde cedo, aprender que a Bíblia é a palavra de Deus e que ali é Deus conversando com ela. Desde criança, ela tem que aprender isso. Então, você de pequeno, né, com meses, você já pode cantar canção de ninar para a criança, que seja hinos, com meses, né? E depois você começa a falar de Deus, pega a Bíblia, né? Ensina ela o que é capítulo, o que é versículo, ensina ela que ali ela pode se comunicar com Deus, né? É maravilhoso isso. Ensina a criança em casa, gente. Deixa de botar seus filhos diante de uma tela de televisão, diante de um celular, e a criança fica ali horas e horas, né? Com aquele celular na mão, aquilo ali, gente, a maioria desses joguinhos, a maioria dessas coisas, ele está sendo criado pelo adversário, a mente dele está sendo, né, usada pelo adversário, na maioria desses joguinhos e dessas coisas. E a mãe acha que ali ela está livre para fazer as coisas, enquanto seu filho está quietinho lá, está tudo bem, está dentro de casa, está quietinho. Mentira. O adversário está usando muitos joguinhos. Eu já vi vários joguinhos que levam a criança para ser uma criança, é outra coisa, preguiçosa, porque está acostumada a não fazer nada dentro de casa. Eu vi essa cena uma vez. Uma mãe cheia de tarefa para fazer em casa e a filha de 15 anos dentro de um quarto no celular. E a mãe se virando sozinha para fazer as coisas. Quem é culpada? É a filha ou a mãe? Na verdade, é a mãe. Vai ser cobrado da mãe de Deus. Porque durante a sua infância e a sua adolescência, né, a mãe não ensinou o caminho que deve andar. Porque se ensinar, como diz aqui, né, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha esse menino que eu falei de 12 anos. A mãe saía para trabalhar e ele era o homem da casa. Ele estava lá ajudando. Eu nunca vi aquele menino correndo pela rua, nunca vi. Aquele menino era em casa, é em casa que ele brincava com as irmãs, em casa ele ensinava lições para as irmãs, estudava também, porque ele estava estudando no dia que eu entrei lá.
Por quê? Porque a mãe ensinou ele no caminho que deve andar, né? No caminho da responsabilidade, a gente tem que ensinar no caminho da honestidade. Gente, é tanta coisa que tem que se ensinar para uma criança, né? A mãe, ela deve ser o quê? A mãe deve ser a protetora, a mãe deve ser a protetora, ela deve ser a acolhedora, ela deve ser professora, economia, ela tem que ensinar tudo isso para seus filhos. Economia, respeito pelo... Hoje em dia, as escolas estão terríveis. Os alunos não respeitam mais os professores. E muitas vezes, quando os pais, né, quando os professores convocam os pais para mostrar o que está acontecendo, eles não gostam, não gostam. Aonde vai levar essa criança? Eu vou dizer onde vai levar essa criança. Tem aqui em Provérbios, deixa eu ver aqui, Provérbios 23, 13. Olha que coisa séria. Por isso, gente, é importante vocês lerem Provérbios. Deixa eu procurar aqui, porque eu não marquei. É aqui, ó, Provérbios 23, 13. Presta atenção nisso aqui. Olha que coisa séria. Por isso que é importante ler a palavra de Deus. Todos os dias os pais devem estar lendo a palavra de Deus para começar a se fortalecer espiritualmente. E olha aqui, ó, 23, 13. Olha bem. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O que é que Deus está mostrando aqui? Né? Que você tem que educar seu filho, você tem que orientar seu filho, e se for necessário, sim. Ele fala vara aqui, mas a gente sabe que às vezes aconteceu isso comigo uma vez. Né? Uma neta minha estava numa situação muito difícil, uma criança entrava na minha casa, ela pegava a menina pelos cabelos, eu adverti uma vez, eu adverti duas vezes, e ela continuou fazendo, a menina era vizinha minha e era acostumada a entrar na minha casa. E aí eu falei para ela, eu disse, olha, se você fizer isso de novo, você vai levar um tapa, para você ver a dor que ela está sentindo. Graças a Deus que a vizinha era muito minha amiga e não ficou de mal comigo, porque se fosse outra ia ficar revoltada, porque ela ia nos cabelos da menina mesmo. E aí na terceira vez, que a primeira eu avisei e a segunda eu botei de castigo, na terceira vez que eu avisei a ela fez de novo. Eu dei um tapa tão forte na perna dela que minha mão ficou vermelha no lugar e ela soltou o cabelo da menina. E eu falei, eu te avisei. Ela tinha o quê? Ela tinha uns 5 anos na época. Eu falei, eu te avisei. Você viu agora a dor que ela sente quando você pega os cabelos dela e puxa? Desse dia em diante, minha esposa até dava risada. Essa menina chegava lá e a minha neta falava, oh, meu amor, e abraçava ela. E a minha esposa acabou de rir. Quando vi a cena, né? Que antes era nos cabelos. Então, é isso que Deus está dizendo aqui, né? Que a gente tem que... tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha que responsabilidade dos pais em livrar a alma dos filhos do inferno. Né? E hoje a gente vê tantos jovens nesse inferno das drogas, é tanta coisa terrível, né? Nas pornografias, na imoralidade, na iniquidade, falta de quê, gente? É como eu estava falando outro dia, né? Eu falei isso em outro vídeo. Tem pais que acham porque seus filhos estão na faculdade, está estudando, e é isso e aquilo, vai ser advogado, mas se vocês souberem espiritualmente a situação que anda esses filhos, na imoralidade, na iniquidade, e serão destruídos, se não se arrependerem, serão destruídos, porque Deus não vai aceitar ninguém. Deus está aqui na palavra de Deus. Os justos herdarão a terra. E Deus vai eliminar todos aqueles que não quiserem sair da imoralidade, da iniquidade e tudo mais. E aí eu digo para vocês, né? Se hoje vocês estão vendo o lar de vocês assim, né? Seus filhos seguindo a imoralidade, né? Seus filhos não querem saber da palavra de Deus, seus filhos não querem... Busca Deus. Tá? Não importa o caos que está a tua casa. Não importa o caos que está a sua casa. Busca Deus, não importa a angústia que você está vivendo hoje. Eu já passei por muitas angústias. O Salmo 91 me ajudou bastante a superar essas angústias.
Busca Deus, busca essa palavra de Deus. Leia esta palavra, gente. Não troque isso por nada deste mundo, porque vocês vão estar sendo enganados. Busque esta palavra. Leia do que esta palavra lhe comunica aos céus, com Deus. O Deus poderoso que pode sim entrar na tua casa e corrigir tudo que está de errado, por mais difícil que esteja a situação. Ele pode fazer isso. Ele pode entrar na tua casa, se você permitir, se você se apegar a ele, entrar na tua casa e mudar toda a situação. Então é isso, gente. Busca, né? Hoje em dia a gente vê muitas crianças no controle da situação. Eles querem uma coisa, eles choram, esperniam, o pai acaba fazendo, a mãe acaba fazendo. Isso é o quê? A criança no controle da situação. Quem tem que estar no controle é os pais. Isso aqui você não pode, isso aqui você pode. Também não adianta você espancar seus filhos achando que está educando, porque não é assim. É como eu falei, você fala, você ensina, se você fizer isso desde bebezinho, com certeza, lá na frente você não vai nem precisar da vara. Você não vai precisar, porque desde bebê você está ali falando a palavra de Deus, orientando, tratando com amor, com carinho, com acolhimento, fazendo do seu lar um porto seguro para seus filhos, né? Isso é maravilhoso. Então é isso, né? Vocês buscam ler a palavra de Deus. Se vocês estão fazendo, ótimo, maravilha. Se ainda não estão fazendo, comece a fazer. E Deus está pronto para entrar no seu lar e edificar o seu lar. E assim vai ter paz, vai ter união, vai ter alegria, vai ter felicidade dentro do seu lar. E é maravilhoso isso, né? É maravilhoso. Basta que os pais busquem a Deus e basta que confiem em Deus. Agora, não adianta você ler a palavra e levantar e fazer tudo de errado, porque Deus não vai poder fazer nada por você pela sua casa. Você tem que ler a palavra e pôr em prática na sua casa, né? Então, tem várias coisas que a gente precisa deixar de fazer, que é errado dentro do nosso lar. Tirar novelas, tirar programas que não são edificantes, né? Deixa de dentro do teu lar, tá falando de político e maldizendo político e isso e aquilo, e político, deixa político viver a vida dele lá e vai corrigir os erros que estão na tua casa. Se eles estão errando lá, você também tem que errar dentro da sua casa, né? Tem muita coisa, gente, que a gente faz dentro do nosso lar que desagrada a Deus. E é isso que Ele quer, que a gente aprenda com Ele aqui na palavra dele, né? Principalmente ensinar a criança no caminho que deve andar e livrar as almas dela do inferno, como Ele está falando. Isso é papel dos pais. Isso é papel dos pais. Agora, se você fez tudo da maneira como Deus mandou, tudo certo, e lá na frente o seu filho se desvia, como ele diz, é muito difícil acontecer, o senhor está falando aqui, mas você sabe que você fez tudo o que você podia, né? Então, isso vai ajudar. E se lá na frente também, hoje, você está vendo seus filhos nessa situação difícil porque você não fez, não fica angustiada, não fica triste, não. Procura Deus, pede perdão a Deus e vai dando teu exemplo agora, depois de adulta. Faz da tua casa um lar seguro. Porque teus filhos, quando estiver lá na vida triste, ele vai ver na sua casa um porto seguro, né? E ele vai ver que você está nos caminhos do Senhor. E vai ser um exemplo para eles também edificarem a família deles, né? Deus vai fazer uma obra, só confia. Mesmo que eles estejam já no caminho da perdição, mas Deus vai fazer uma obra na tua casa e o Senhor vai agir. Então é isso que eu quero deixar para vocês hoje, né? Esse assunto tão sério, porque o Evangelho em ação no lar é para isso, é para corrigir tudo que tiver de errado, o Senhor tira tudo, faz uma faxina na tua casa e aí você vai ver que paz, que maravilha é você servir a Deus, tá bom? Então eu deixo isso, né? Desejando a vocês uma linda semana, que a paz de Cristo esteja em cada lar, né? E até o próximo vídeo com o Senhor.